E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto e sim, eu sei que eu já falei sobre vulnerabilidades da urna eletrônica num vídeo passado, mas assim como alegaram na prisão soltura do Lula, surgiu um fato novo. No mesmo dia que eu lancei o vídeo falando de urnas eletrônicas, sobre a segurança dela e tudo mais, saiu um Nerdcast, edição 626, sobre urnas eletrônicas também. Foi uma baita coincidência. A equipe do TSE foi lá conversar com o Jovem Nerd, o pessoal, sobre a urna eletrônica e a implementação dela no geral. Entretanto, a conversa como um todo teve um tom bastante positivo com relação à urna, o que já é de se esperar, pois o TSE vende a urna eletrônica como algo de altíssima qualidade. É como se fosse um pai falando de um filho. Se ele for um bom pai, ele tende a ser meio tendencioso e falar coisas a favor do filho, né? Nenhum pai vai chegar esculhambando o filho, né? Exceto um pai meio ruim. É tipo, por exemplo, o Galvão Bueno falando do Neymar. No meio da conversa foi citado o nome do Diego Aranha, que é um especialista em criptografia e um famoso crítico das urnas eletrônicas brasileiras. E como ele foi citado e não estava presente na conversa para responder, um tempo depois o Diego Aranha e a equipe que trabalha com ele lançaram uma carta aberta para esclarecer alguns pontos discutidos naquele Nerdcast. Então eu vou colocar aí no link da descrição o Nerdcast com a equipe do TSE falando sobre a urna eletrônica e também a carta aberta que o Diego Aranha e a sua equipe escreveu logo depois, respondendo alguns pontos para complementar o que foi dito. Não é bem complementar a palavra, mas assim, refutar em alguns pontos o que o TSE disse e referendar outros. Pois bem, após ouvir o Nerdcast, ouvir o Nerdcast todo, eu também li a carta aberta do pessoal, eu tive também contato, eu li o paper The Return of Software Vulnerabilities in the Brazilian Voting Machine, que foi escrita pelo Diego Aranha e sua equipe durante os testes públicos de segurança de 2017. O que são esses testes? É como se fosse uma competição, entre aspas, para conseguir violar a urna eletrônica e descobrir brechas de segurança. Brechas de segurança. Então, times de especialistas de todo o país vão lá, se encontram com o TSE oficialmente e lá tentam descobrir quais são as falhas de segurança da urna eletrônica. Eu li o paper todo para entender que vulnerabilidades são essas que foram descobertas nessa competição. E ao me informar melhor com o Nerdcast, com a carta aberta e com o paper, eu senti que seria importante fazer mais um vídeo para tratar das vulnerabilidades da urna eletrônica versão 2017. O vídeo anterior que eu fiz, ele de certa forma não está tão atualizado assim. Esse aqui eu vou deixar para ficar mais atualizado ainda, para complementar e para trazer uma discussão mais rica sobre a urna eletrônica brasileira. Uma coisa que eu queria esclarecer também no começo desse vídeo é que o meu objetivo aqui não é atacar o TSE. Nem faria sentido, já que o TSE, o time técnico do TSE, desenvolve a urna eletrônica e como qualquer componente de hardware e componente de software, ele tem falhas. E é normal. Não existe um programa 100% livre de falhas. Isso é uma coisa que a gente estuda muito quando a gente trabalha a parte de engenharia de software, quando a gente trabalha a parte de segurança da informação. É bem natural que existam falhas e apareçam falhas que sejam descobertas 5 anos depois, 10 anos depois, ou até no futuro surgem novas tecnologias que quebram coisas que não eram quebradas com tanta facilidade antes. Então é praticamente impossível você ter um componente de hardware e software livre de falhas. Até um simples Hello World, você mostrar na tela o Hello World quando você está aprendendo uma linguagem de programação nova, até um software desse tipo, teoricamente, poderia ser violado por alguém com conhecimento técnico suficiente.
ele poderia, fazendo uma engenharia reversa, uma injeção de código, talvez mudar a palavra para Word. No caso de um projeto como é o da urna eletrônica, que pelo que eu verifiquei aqui possui mais de 13 milhões de linhas de código, né, milhões, isso é ainda mais difícil de conseguir, já que 13 milhões de linhas de código, você tem muitos vetores de ataque possíveis aí que estão ali estão à mercê de serem descobertos. Até por isso eu acho que é importante ter transparência na urna eletrônica, pois isso permite que mais pessoas possam auditar e encontrar falhas nessa tecnologia. Dito isso tudo, vamos falar sobre as vulnerabilidades encontradas na urna eletrônica brasileira nos últimos testes públicos de segurança de 2017. Inicialmente, o paper do Diego Aranha da sua equipe enfatiza que o Brasil possui 144 milhões de eleitores. Para te dar uma noção do quão grande é a nossa democracia, o impacto grande que a urna eletrônica tem, e caso ela seja violada, o tanto de pessoas que seriam afetadas com isso, né? Então isso reforça a importância do projeto de uma urna eletrônica segura. O paper é bastante didático para esclarecer pontos já conhecidos por nós sobre nossa urna, né? É um texto que pode ser lido tranquilamente por um especialista do exterior que não conhece nossas eleições, já que lá ele explica tudinho. E, assim, obviamente está em inglês, né? Então o leitor que não está acostumado com inglês técnico, ele vai ter um pouco de dificuldade. Então até por isso eu estou fazendo esse vídeo, para tentar ajudar a divulgar melhor a mensagem que está no paper. E talvez assistindo esse vídeo aqui, na hora que você for ler o paper do Diego Aranha, fique um pouco mais palatável, né? Fique mais fácil. Então vamos direto para as contribuições do paper, né? O que efetivamente o paper trouxe de novidade, quais foram os progressos obtidos pelo pessoal nos testes públicos, que vulnerabilidades eles encontraram, que são: a primeira, eles conseguiram recuperar uma chave simétrica criptográfica protegendo os cartões de memória que instalam o software antes das eleições, possibilitando desencriptação e inspeção total de seu conteúdo. Sabendo que essa chave simétrica é compartilhada entre todas as urnas eletrônicas do país, recuperá-la em uma eleição real pode ter impacto nacional. Então vamos discutir alguns pontos aqui. A urna eletrônica é um computador que possui uma entrada de dados em que você insere um cartão que instala todo o software necessário para o seu uso durante as eleições. Então você tem um cartão, nesse cartão está lá o setup, o software de instalação dos aplicativos da urna eletrônica, você pluga ele na urna e instala, né? E aí um ponto interessante desse cartão é que ele é criptografado. Então se esse cartão cair em mãos erradas, cair em mão de pessoas com intenções ruins, ela não vai conseguir ter acesso com tanta facilidade. Não adianta ela pegar esse cartão e plugar no computador dela, pois como o conteúdo está criptografado, ela não vai ser capaz de examinar o conteúdo. É como se o conteúdo tivesse protegido por uma barreira, e essa barreira tem uma senha. Sem essa senha, que é a chave criptográfica, né? Se a pessoa tiver acesso à chave, ela consegue eliminar essa barreira e ter acesso ao conteúdo do cartão. Então uma pessoa comum não conseguiria ter esse acesso. Só que o time do Diego Aranha conseguiu recuperar essa chave e abrir, entre aspas, o conteúdo do cartão. E como eles conseguiram fazer isso? Vamos entender. Um ponto importante dessa pergunta é que as chaves são facilmente disponíveis no código-fonte do software da urna eletrônica. Então as chaves estão lá hard-coded, ou seja, elas estão escritas diretamente no código-fonte da urna. A equipe que participa dos testes públicos de segurança tem, se eu não me engano, um dia para inspecionar todo o código de software da urna eletrônica. Essas mais de 13 milhões de linhas que eu falei, né? Já é um ponto ruim, né? Pois será que dá para num dia só, em 8 horas de trabalho ininterrupto, você ler 13 milhões de linhas de código? Né? Fica aí a pergunta, deixa a pergunta no ar. Só que o que o time técnico do TSE fez? Onde tinha a chave criptográfica no código, eles foram lá e apagaram.
Eles entregaram o código para a inspeção do pessoal da equipe do Diego Aranha, um código que foi modificado na hora para eles. E é um código onde as chaves foram removidas. De acordo com o Diego Aranha, um técnico afirmou que as chaves criptográficas foram removidas para aumentar o desafio. Então pensa o seguinte, no código da urna de verdade, a chave está lá escrita. O código que foi mostrado para o pessoal lá durante a fase de inspeção de código tiveram chaves removidas meio que na mão. Por um lado, é esquisito isso de um desafio, né? Aumentar o desafio dos participantes, pois os participantes não estão ali para brincar, não estão ali para uma disputa exatamente, eles estão ali para indicar ao TSE quais são as falhas que eles encontraram, até por isso que eu falei que é uma competição entre aspas, mas, né? É meio estranho isso, mas tudo bem. De qualquer forma, analisando o código, o pessoal chegou à conclusão que essa chave criptográfica é dividida em duas partes. Sendo que a primeira parte estava ali no código. Pelo que eu entendi, na hora que eles foram limpar o código para remover essas chaves criptográficas, aparentemente, dessa chave que é dividida em duas partes, uma parte ficou lá. E eles descobriram e pegaram já 50% da chave. O que acontece? Você deve estar pensando, mas numa situação de eleição eles não iam ter acesso ao código, então não ia ser tão fácil assim um atacante ter acesso à chave para abrir tudo mais. Por um lado isso é verdade, mas por outro, tinha um outro time, o time da Polícia Federal trabalhando nesse desafio, e eles conseguiram, usando uma máquina virtual e fazendo uma engenharia reversa, eles conseguiram acessar, pelo que eu entendi, o bootloader da máquina da urna eletrônica. A urna eletrônica é um computador Linux. E conseguindo executar esse bootloader na máquina virtual, eles conseguiram, por meio de uma engenharia reversa, ter acesso à chave. Então eles provaram que um atacante poderia conseguir isso também se tivesse acesso a um dos cartões. Cartões de instalação aí, mas tudo bem. A segunda parte da chave, ela não estava no código. Mas, ainda assim, o time do Diego Aranha conseguiu descobrir ela fazendo uma leitura diretamente dos bytes das partições do cartão de instalação. Essa parte é um pouco complicada, eu confesso que eu não entendi ela 100%, mas no paper do Diego Aranha e do pessoal está explicando tudinho, inclusive os detalhes do código que eles escreveram para achar essa segunda parte da chave. Basicamente eles vão lendo blocos de informação do cartão até que eles conseguiram acessar direitinho o ponto onde estava essa segunda chave e extraiu essa chave. Uma coisa um tanto complexa de se fazer, mas eles conseguiram. Então dá uma lida lá no paper que eles até explicam como eles extraíram essa segunda chave e tem um código lá. Inclusive tem um código no GitHub também. Enfim, beleza, resolveu o problema, pois eles conseguiram pegar a primeira chave no código, a parte da primeira chave no código, e a parte da segunda chave eles conseguiram lendo os blocos de memória do cartão criptografado. Com isso eles obtiveram a chave criptográfica completa, e com ela eles conseguiram abrir o cartão de memória. Quando eles fizeram isso, automaticamente estavam lá todos os arquivos de instalação da urna eletrônica ali bonitinho para eles manipularem, estudarem, entenderem ele e até mesmo modificar. Então já começou a chegar num ponto que daria até para modificar esses arquivos. Agora vamos para a segunda contribuição do paper, que continua, né? Eles encontraram duas bibliotecas de software sem assinatura digital ou qualquer tipo de checagem de integridade permitindo que fosse injetado código arbitrário diretamente em suas funções. Consequentemente, tornou-se possível modificar indiretamente os programas linkados com essas bibliotecas, sendo um deles o programa oficial de votação. Para a gente entender essa segunda contribuição, primeiro precisamos entender melhor o que é uma assinatura digital. A assinatura digital é uma tecnologia que atesta que o autor de um determinado arquivo é aquela pessoa específica.
Então, por exemplo, se você tiver um documento ali com a assinatura digital do TSE, isso garante que ninguém modificou aquele arquivo. Somente o time do TSE teve acesso e somente eles podem fazer alterações nele. De certa forma, é como se você também trancasse ali com uma chave esse documento, e essa chave diz, ó, quem modificou aqui foi o TSE. Só o TSE teria a capacidade de abrir e modificar. Só que o que aconteceu foi que o time do Diego Aranha descobriu que dentro desses arquivos do cartão tinha 2 bibliotecas sem assinatura digital. Todos os outros arquivos tinham essa assinatura. Aparentemente eles esqueceram, ou houve algum bug na hora de fazer isso, né? Eu vou chegar nessa parte depois, mas enfim, eles acharam 2 bibliotecas como se fossem DLLs do Windows. Se você entende de Linux, são arquivos .so, Shared Objects, é como se fosse a DLL do Linux. E além dessas bibliotecas não terem essa assinatura digital, também não existia nenhum segmento do código que verificava se aquelas bibliotecas tiveram sua integridade comprometida. Esse seria um outro recurso que o TSE poderia ter usado, um código que verifica se aquelas bibliotecas foram modificadas ou não, né, de alguma maneira. E com isso, era possível você pegar aquela biblioteca, fazer modificações no código dela, compilar ela de novo e trocar ali. Só que ao fazer isso, você mantém a biblioteca como era, só que introduzindo um código malicioso ali para fazer alguma sacanagem ali, alguma maldade na aplicação. E foi isso que o Diego Aranha e sua equipe fizeram. Eles alteraram, pelo que eu entendi, eles trabalharam em nível de assembly, então eles desmontaram esses binários dessas bibliotecas e manipularam diretamente em linguagem de montagem, né, linguagem assembly, para introduzir código malicioso ali, para manipular os arquivos da urna eletrônica. Só de manipular essas 2 bibliotecas, eles conseguiram fazer o terminal da urna apresentar a mensagem fraude. Então imagina você, mesário, liga a urna eletrônica lá para iniciar a votação, de repente aparece lá escrito fraude. O que você faz, né? Você liga para a polícia desesperado, no mínimo. Dessas 2 bibliotecas, uma é vinculada ao log da urna. O que seria o log da urna? Basicamente são documentos onde você registra cada uma das operações que são feitas. É como se fosse uma espécie de um diário da aplicação. Quando você escreve o seu diário pessoal, você não diz, meu querido diário, hoje eu fiz isso, 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 isso e isso. Da mesma forma, a urna escreve num arquivo. Eu fiz tal operação, incluí tal voto, incluí tal isso, tal aquilo. Enfim, é um registro que acaba sendo muito útil para você auditar tudo que foi feito na urna. E se acontecer algum erro, você lê o log e entende, foi nesse passo aqui, foi ao tentar fazer essa operação, deu esse erro. Então o log é importante para isso. Só que o que acontece? Como a biblioteca ligada ao log não estava com assinatura digital nem nada, o Diego Aranha e seu time podiam modificar aquela biblioteca de log. E modificando a biblioteca de log, você muda o log diretamente. Por exemplo, o pessoal lá, o Diego Aranha e sua equipe, conseguiram escrever a hora da treta no log de instalação da urna eletrônica. Então imagine, de novo, você, técnico do TSE, vai lá, descobre que a urna tem algum problema, ou enfim, você vai ler o log para saber se está tudo certo e de repente aparece no meio do log da urna eletrônica a hora da treta. Você no mínimo ia levar um susto, tipo, como assim? Que brincadeira é essa? Quem fez isso? E já ia chamar a polícia de novo, porque tem uma coisa errada. E o interessante é que esse log foi inclusive para a memória de resultados da urna. A memória de resultados é aquele pendrive laranja, que contém uma série de arquivos necessários à apuração depois. Registro digital do voto, os votos computados pela urna, os faltosos, quem faltou ali no dia da eleição, os arquivos públicos que aquela urna produz e que vão ser necessários para a apuração do voto mais tarde, tudo fica naquele pendrive laranja. Por essa modificação que eles conseguiram fazer, você consegue alterar o log
e escrever nesse pendrive. Então, olha pouco a pouco como o time do Diego Aranha está conseguindo manipular a urna completamente, de passinho em passinho, né? Outra coisa interessante que eles conseguiram foi alterar palavras que aparecem na tela da urna para o eleitor. Isso é mais complicado, porque imagina, vou dar um exemplo aqui bem dramático. Imagina você antipetista, né? Você detesta o PT, aí você vai votar, por exemplo, lá no PSDB. Então você vai lá na urna e aperta 45. Né? Imagina que você vai lá votar, aí tá lá a urna na sua frente, na hora que você vai votar, aparece escrito ali, vote 13. Se você é eleitor do PSDB e ali na urna aparece vote 13, você ia ficar doido. Você ia dizer, não, o PT está manipulando a eleição, não sei o quê. É uma espécie de uma boca de urna digital esse exemplo que eu falei para vocês. Imagina isso acontecendo no mundo real. Não é complicado? Independente do partido, independente da posição política, esse exemplo eu só dei como uma brincadeira mesmo, mas imagina numa situação real de eleição isso acontecer. Você vai lá votar e a urna está fazendo boca de urna para você dizendo, vote em tal pessoa. E isso foi uma coisa que a equipe do Diego Aranha também conseguiu fazer. Eles conseguiram escrever na urna, na hora que o eleitor vai votar, dizendo vote 99. Eu vou colocar na tela aí o que eles conseguiram fazer. Eles conseguiram mostrar vote 99 na urna. E como eles conseguiram fazer isso? Você deve estar perguntando. Eu falei que tinha uma biblioteca de log, mas eu não falei da segunda biblioteca. A segunda biblioteca, ela está linkada diretamente com a aplicação que controla a votação propriamente dita, o aplicativo chamado Vota. Com isso, eles conseguiram acessar páginas de memória que originalmente eram somente leitura da aplicação de votação da urna e alterar textos. Eu vou até dar um exemplo ali que talvez ajude a entender. Você lembra do Sheet... Nossa, parece que eu falei palavrão. Vocês lembram de um aplicativo que chamava Omatic, que você usava para manipular os jogadores do LFoot 98? Se você não estiver entendendo nada do que eu estou falando, eu vou explicar melhor. Existia um jogo bem de antigamente chamado LFoot 98, onde você brincava de ser técnico de futebol. Aí tinha lá os jogadores e tudo mais. E os jogadores tinham uma espécie de força. Quanto maior o número, mais habilidosos eles são. Aí alguém inventou um aplicativo que ia lá diretamente na memória RAM e trocava os pontos de força dos jogadores do LFoot para valores maiores. Era um aplicativozinho de trapace. E por que eu estou dando esse exemplo? Eu estou dando esse exemplo para você entender que o Diego Aranha e a sua equipe conseguiu acessar valores de memória diretamente, áreas de memória que são do programa, e aonde estava a palavrinha direitinho, vote em tal, bababá, eles foram numa palavra que estava aparecendo na tela da urna na hora e trocaram para vote 99. Né? Eu vou botar a tela original de como estava a urna antes e depois. Então vocês estão vendo aí o antes e depois. Nota que onde tinha uma mensagem que estava direitinho e tudo mais, eles trocaram para esse vote 99. Note como eles estão conseguindo fazer a urna de gato e sapato aí. Agora que eu apresentei esses exemplos, fica bem mais fácil de você entender qual é a terceira e quarta contribuição do trabalho. Que são, vou falar a terceira aí primeiro. A terceira contribuição, explorar as capacidades de injeção de código dessas bibliotecas para quebrar o sigilo da urna para determinados votos, manipulando chaves criptográficas on the fly, né, em tempo real, para receber comandos de um teclado e manipular registros de log gerados pelo software de votação. E sim, eles chegaram ao ponto de plugar um teclado convencional USB na urna, de tal maneira que a urna reconhecia o teclado sem problema e usaram isso para agilizar os ataques. Então fique de olho se você estiver votando na sua sessão eleitoral e perceber que tem um teclado plugado
um teclado de computador normal plugado numa urna, né? Chame a polícia se você perceber isso. Que isso vai ser um forte indício de que está havendo ataque na sua sessão eleitoral. E, finalmente, a quarta contribuição, mais importante, injetamos códigos para manipular as cadeias de palavra apresentados pelo software ao eleitor em tempo real e fazer propaganda de um candidato ou partido político hipotético. Que foi o exemplo que eu falei, eles trocaram ali para Vote 99. Tem mais coisas interessantes, não acabou não. Usando um desmontador, o que seria um desmontador? Um disassembler. Ele pega um binário, né, um aplicativo que já está em linguagem binária e desconstrói ele para linguagem assembly. Fazendo com isso, você já consegue ter mais poder para manipular a aplicação, pois se você mexer no binário diretamente é bastante complicado, né? Muitos bits ali para você entender o que está rolando. Mas se você pega uma aplicação, transforma ela em linguagem assembly, modifica e volta a gerar os binários de novo, fica bem mais fácil aí de você fazer fraudes, fazer manipulações. Então eles usaram um disassembler no binário da aplicação Vota, que seria o programa de votação da urna propriamente dito, e lá eles descobriram uma função muito interessante, uma função chamada adiciona voto. E o que essa função, esse método adiciona voto faz? Lembrando que o código da urna eletrônica são mais de 13 milhões de linhas de código C++, C, C++. O método adiciona voto, ele é responsável por inserir um voto para um determinado candidato depois que o eleitor aperta a tecla verde confirma. Então, se você apertar 99 confirma, no que você aperta o confirma, ele chama o método adiciona voto e inclui aquele voto ali na urna eletrônica. Alterando essa biblioteca que está linkada com a aplicação Voto, eles fizeram uma injeção de código malicioso nessa função adiciona voto. Eles conseguiram mudar propriamente o método adiciona voto e com isso eles podem, por exemplo, não contabilizar um voto para um determinado candidato. Imagina você ter uma função e você, manipulando o assembly daquele método, daquela função, você chama a instrução hatch de return, então ele retorna antes de computar o voto. Com isso você poderia causar um estardalhaço muito grande, porque imagina, na hora que você vota e aperta confirma, o voto não vai para ninguém, já que o método retorna antes da computação do voto propriamente dito. Imagina, teve todos os votos a tarde inteira, aí quando fecha a eleição 5 da tarde, você vai abrir a urna e ela não tem voto nenhum. Isso daria muito problema. E outra coisa mais grave ainda, eles começaram a ter progresso em transferir voto de um candidato A para um candidato B. Então volta para aquele exemplo lá que a gente discutiu. Agora vamos imaginar que você é um eleitor do PT, para não me chamar de tendencioso. O exemplo antes eu usei um eleitor do PSDB, agora imagina um eleitor do PT. O eleitor do PT vai lá, aperta 13 confirma, aí ao apertar 13 confirma, de repente o voto dele foi para 45. Imagina a confusão que isso daria. O time do Diego Aranha, então, para dar um exemplo, era isso que o time do Diego Aranha e o pessoal estavam conseguindo fazer. Eles chegaram a demonstrar o funcionamento dessa transferência de votos em um simulador. Então, no simulador, isso realmente funcionou. Eles conseguiram votar numa pessoa e o voto ir. Você votou em A e o voto foi para B. Mas o TSE não permitiu que isso fosse testado na urna diretamente. Por quê? Pois eles alegaram que o tempo havia acabado. Eles deram 4 dias para as pessoas se ambientarem com toda essa quantidade todo esse projeto da urna eletrônica. A pessoa tinha 4 dias para se ambientar aquilo tudo. Tinha muita burocracia envolvida. Pelo paper que eles estavam explicando, praticamente cada coisa que você fazia, você tinha que assinar um papel, assinar um termo. E certas coisas eles não deixavam fazer, tipo fazer anotações do código num papel. E eles tiveram visitas de autoridade e até de imprensa
em certos momentos, o que também te distrai, né? Imagina, você tá lá trabalhando nesses testes e tudo mais, e chega o presidente do TSE querendo falar com você. Você vai dizer não? Você não vai dizer não, você vai conversar com ele. E vamos supor que ele resolve estender o papo ali. É um tempo perdido. Então, lidando com todas essas situações, eles conseguiram chegar num patamar de progresso muito grande e o TSE simplesmente não deixou fazer esse teste final. Um teste definitivo que mostraria um voto de um candidato indo para outro. Uma demonstração disso funcionando na prática. E tudo isso por causa de 2 bibliotecazinhas sem assinatura digital. Você deve estar pensando, mas Lucas, como assim o TSE esqueceu de assinar digitalmente bibliotecas tão importantes? Segundo o paper do Diego Aranha, isso pode ter acontecido pelo fato do processo de assinar digitalmente não ser automatizado, ou não estar automatizado da maneira correta. Num relatório divulgado pelo TSE depois dos testes públicos de segurança, que eu vou colocar na descrição também, na página 4, eles admitem que ocorreu um bug nesse processo aí de assinatura digital que preveniu a detecção dessa manipulação. Então, aparentemente, houve um erro, alguma falha no software que não assinou digitalmente aquelas bibliotecas por algum motivo, e com isso permitiu, né, uma brecha de segurança tão grande aí, capaz de manipular quase completamente a urna eletrônica. Outro ponto bem curioso, que eu não cheguei a tratar bem no outro vídeo, mas eu vou tratar melhor nesse, é que as chaves criptográficas são visíveis no código por uma razão. As urnas mais novas que o Brasil tem, elas trazem um componente de hardware que chama MSD. É um Master Secret Device, que seria um hardware que está ali junto da urna eletrônica capaz de computar chaves criptográficas e até armazenar elas numa memória interna. Então, com esse componente, você não precisa escrever o código, escrever a chave criptográfica direto no código. Explicando em outras palavras, de um jeito que fique mais fácil de entender, a chave criptográfica é como se fosse uma senha que permitiu o acesso ao cartão. Se essa chave não tivesse escrita no código, o time do Diego Aranha não teria conseguido ter tanto acesso como teve. Se essa senha, se essa chave criptográfica ficasse nesse componente MSD, que é um hardware próprio de segurança de criptografia, você não conseguiria ter esse acesso todo. E aí você deve estar perguntando, por que o pessoal do TSE não usa esse componente e para de escrever a chave diretamente no código? É simples, é porque nem todas as urnas têm esse dispositivo. As urnas brasileiras, você tem urnas de 2007, urnas de 2017, você tem urnas, várias gerações de urna. Nem todas foram substituídas, então algumas têm esse componente de criptografia e outras não têm. E como outras não têm, você tem que nivelar a segurança por baixo, nivelar em cima dessas urnas que não têm. E é por isso que as chaves criptográficas são escritas diretamente no código. Ou seja, a segurança da urna eletrônica brasileira acaba sendo nivelada por baixo pelas urnas mais antigas. Fazendo uma analogia que te ajude mais a entender isso, imagina que você tem uma série de carros que precisam andar juntos. Imagina que você tem uma estrada gigantesca assim, e todos os carros têm que andar na mesma velocidade. Aí você tem um monte de Ferrari, você tem um monte de McLaren, você tem uns carros assim maravilhosos, só que nessa fila também tem Fiat Uno. E o que acontece? Se nessa fila o Fiat Uno estiver na frente, o Fiat Uno anda devagar, ele não consegue competir em velocidade com uma Ferrari. Então a Ferrari acaba sendo obrigada a andar na mesma velocidade de um Fiat Uno. Então você tem um baita carrão e você tem que andar a 40, 60 por hora no máximo. O que por um lado é bom para evitar acidente, né? Mas se você pensar na analogia, esse carro de alta performance acaba sendo obrigado a não usar todo o potencial que tem. Que é o que acontece com essas máquinas de votação. As urnas mais recentes têm um potencial muito maior de segurança, mas não pode ser usado, pois o mesmo software que roda na máquina mais nova precisa rodar também na máquina mais antiga. O Diego Aranha e seu time também descobriram
uma coisa bem interessante sobre aquele mecanismo de embaralhamento do DRV que eu expliquei no vídeo passado, né? No vídeo passado eu falei da RDV, aliás, o Registro Digital do Voto, que seria basicamente uma tabela onde cada linha é um voto de um cidadão. Ele pega essas linhas e embaralha tudo, de forma que você não consegue mais associar o eleitor ao voto na ordem. O Diego Aranha e a equipe com que ele trabalhou na época descobriu que esse embaralhamento era feito da forma mais tosca possível, então eles conseguiram descobrir quais votos foram inseridos na ordem, e com isso você ia conseguir associar o eleitor que votou com o voto, quebrando totalmente o sigilo do voto. E o pessoal descobriu que em 2017 o pessoal ainda continua usando um algoritmo ruim para fazer o embaralhamento dos votos. Para embaralhar os votos, o time técnico do TSE pegou um algoritmo que chama Saparote 2. Eu particularmente não conheço esse algoritmo. Pegou ele e modificou ele, porque, pelo que eu entendi, o algoritmo original é 64 bits e eles tiveram que mudar para 32 bits para atender ali a urna eletrônica. O problema é que o próprio criador do algoritmo Saparote 2 não recomenda o seu uso para aplicações criptográficas. Então imagina o seguinte: ao invés de pegar um algoritmo de criptografia recomendado na literatura e que seja realmente seguro, o TSE preferiu pegar um algoritmo que o próprio autor que criou pede para não ser usado e ainda modificou ele. Então, qual certeza a gente tem de que esse algoritmo embaralha bem ou não? A gente não tem certeza nenhuma. E provavelmente, se a equipe do Diego Aranha e tudo mais tivesse mais tempo para trabalhar, eles poderiam até descobrir o quão seguro é esse mecanismo de embaralhamento. Então, no momento atual, a gente não sabe se o embaralhamento de votos é seguro ou não. E como isso foi feito em 2017, não dá para saber se para a eleição de 2018 esse mecanismo de embaralhamento é bom ou não. Então ainda existe o risco de reconstruir os votos inseridos na ordem e associarmos isso aos eleitores que votaram. E se a gente consegue fazer isso, meu amigo, é porque aí significa que a gente consegue quebrar o sigilo do voto. Por que não usar algoritmos padrões de forte qualidade para fazer esse procedimento? Fica aí o questionamento ao pessoal do TSE. O artigo segue apresentando trechos do relatório do TSE, um relatório que foi lançado depois do teste público de segurança sobre as vulnerabilidades descobertas. Então o pessoal do TSE respondeu na forma de um relatório, deu a resposta deles, a visão deles sobre essas falhas descobertas, e nesse artigo o Diego Aranha apresentou o contraditório dessas respostas. Então imagine o seguinte, tá aqui as falhas, o TSE respondeu os argumentos dele sobre essas falhas, e o Diego Aranha foi lá e rebateu esses argumentos nesse artigo. E eu vou apresentar alguns desses pontos que o TSE alegou e o que o Diego Aranha alegou logo depois, sobre a integridade do software. O TSE alegou o seguinte, aí eu peguei o trecho em inglês, porque o TSE originalmente escreveu em português, aí como o artigo está em inglês, a equipe do Diego Aranha traduziu e eu traduzi de volta. Então a ideia é a mesma, mas não vai ser exatamente as mesmas palavras que eles usaram. Enfim, o TSE alegou: não é possível executar aplicações não autorizadas na máquina de votação. Vou repetir. Não é possível executar aplicações não autorizadas na máquina de votação. Da mesma forma, não é possível modificar uma aplicação na máquina. Não é possível modificar uma aplicação na máquina. O que foi que a gente discutiu nesse vídeo? A gente discutiu que o time do Diego Aranha conseguiu modificar uma aplicação na máquina. Eles modificaram as bibliotecas e, consequentemente, mudaram as aplicações. Então, pessoal do TSE, não. O Diego Aranha e sua equipe fez um artigo de 18 páginas demonstrando como isso foi conseguido em detalhes. E está disponível publicamente para qualquer pessoa ler e perceber essas questões. Um outro ponto que chamou a minha atenção e eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo é que no Nerdcast 626, o Jovem Nerd perguntou ao time do TSE se já houve tentativas factíveis de ataque às urnas. Ele perguntou:
Vocês sabem de algum ataque que ocorreu nessas urnas aí? E o pessoal do TSE respondeu que o que eles tinham conhecimento era de candidatos que pagavam pessoas para interferir na eleição, mas esses caras enganavam os candidatos. Então imagina, tá lá numa eleição, um candidato fala, um cara chega assim e fala, candidato, se você me der 10 mil reais, eu faço você ganhar a eleição. Aí beleza, então eu te dou 5 agora, e depois você conseguiu, eu dou os 5 restantes. Aí o candidato vai lá, dá 5 mil, depois a pessoa desaparece, nunca mais volta e toma um golpe. Foi meio que isso que o TSE falou, ou seja, o TSE deu a entender que nunca descobriu nenhuma falha, ou nunca houve nenhuma falha. Pode até ser que nunca tenha havido uma falha mesmo, mas no fim das contas eles deram a entender que a urna é tão segura que jamais sofreu um ataque. Só que nesse momento, quando o Jovem Nerd fez a pergunta, eles poderiam ter dito que nos testes públicos de segurança de 2009, 2012, 2016 e 2017, ou seja, em 4 oportunidades, os especialistas conseguiram sim fazer ataques bem-sucedidos às urnas eletrônicas, sendo que o ataque mais forte, o ataque mais robusto foi esse de 2017, que eles conseguiram escrever coisas na tela da urna para o eleitor e chegaram ao ponto de quase conseguir trocar voto de A para B. Muito provavelmente eles conseguiram, a gente só não tem essa certeza porque o TSE não deixou fazer esse teste final que funcionou no simulador perfeitamente. Aí vamos para outro ponto. Novamente o TSE alega que, aí tirando do relatório do TSE de novo, a máquina de votação não é vulnerável contra atacantes externos. Aí eu pergunto para você, meu jovem colega de computação, pessoa que trabalha na área, tudo mais. O que a gente discute em engenharia de software, o que a gente discute em redes de computadores e o que a gente discute em segurança da informação? É que você nunca pode ter 100% de certeza que um software é imune a falhas. Todo software é imune a falhas, imune a ataques. Pode não ter hoje, mas amanhã vai surgir alguma tecnologia nova, alguma maneira de você quebrar algum componente de software. Então você chegar e no relatório escrever que a máquina de votação não é vulnerável contra atacantes, não tem como você afirmar isso. Não tem como você ter certeza absoluta que em 100% dos casos você tem um componente seguro contra falhas. Bom, vamos continuar aí o que o TSE falou. Isso é garantido por uma série de mecanismos de segurança baseados em assinaturas digitais e encriptação, que cria uma cadeia de confiança entre hardware e software e previne qualquer violação da urna eletrônica. Olha essa frase, previne qualquer violação da urna eletrônica. Como você pode ter certeza que previne 100%? Principalmente depois que você teve um teste público de segurança que conseguiram fazer isso, conseguiram violar a urna eletrônica, e pior, usando algoritmos que não foram realmente testados pela literatura científica, pelos acadêmicos. Assusta um pouco essa certeza absoluta do time do TSE que a urna é inviolável. É claro que você também não vai sair dizendo, nossa urna é violável sim e tal, mas você afirmar assim com tanta veemência soa um pouco prepotente. E acaba enganando as pessoas que não são da área. Quem é da área sabe que, ainda mais num software de 13 milhões de linhas de código, que vai haver falhas ali. Existem falhas, é natural, faz parte do processo. Qualquer pessoa que trabalha com hardware e software sabe que o único jeito de ter um equipamento 100% seguro e sem bugs é deixando ele fechado dentro de uma caixa desligado. Eu acho que pelo menos assim é quase certo que não tem como você fazer um ataque. No artigo, o Diego Arense e seu time reiteram que máquinas DRE, ou seja, essas máquinas que se baseiam a urna eletrônica brasileira, são notavelmente inseguras. Fato este que é referendado por diversos ataques bem-sucedidos em urnas no mundo inteiro.
Então, por exemplo, uma urna holandesa, que é tecnologia DRE, similar à brasileira, foi invadida. Tem até um caso interessante que modificaram tanto o software da urna que conseguiram introduzir um jogo de xadrez dentro dela. Então imagine que você tem uma urna eletrônica e você consegue manipular tanto o software dela via ataques que você conseguiu introduzir um jogo de xadrez assim dentro da urna. É notável. Foi demonstrado também que urnas eletrônicas similares à brasileira na Índia também sofreram ataques. E até mesmo na Argentina, que usa um esquema híbrido, que mistura papel e urna eletrônica. Que é um modelo que a gente deveria adotar, que é mais auditável, é até mais transparente e também mais confiável. Até esse da Argentina também sofreu ataques. Todos esses exemplos são de trabalhos acadêmicos, eu vou colocar na descrição do vídeo também para você não ter dúvida. Então, assim, existe algum consenso na comunidade científica que urnas DRE sem registro impresso, que é o caso da urna brasileira, são inseguras e impossíveis de serem auditadas pelo leitor. Se você quiser saber mais a respeito, eu vou colocar também um link para a compra de um livro que chama Real World Electronic Voting, Design, Analysis and Deployment, que é um livro que fala sobre urnas eletrônicas, votação eletrônica, o famoso e-voting. Eu li algumas partes dele para complementar alguns pontos desse vídeo aí. Eu vou deixar o link aí na descrição, link para compra. Outro ponto que o TSE alegou no relatório, que o arquivo de log é outro mecanismo de transparência e auditoria disponibilizado pelo TSE. O arquivo de log é outro mecanismo de transparência e auditoria. Só que tem um problema. Como a gente discutiu nesse vídeo, a biblioteca de log não tem assinatura digital e o time do Diego Aranha conseguiu modificar o log. Então, isso arranha essa informação e permite alimentar suspeitas sobre o quão seguro esse log realmente é. O que adianta ele ser transparente e auditável se a gente não tem certeza se ele é seguro ou não? Pelo menos nesse teste aí conseguiram quebrar o negócio. Enfim, mais coisas poderiam ser ditas sobre esse tema. Inclusive eu vou fazer mais um vídeo, eu vou fazer um vídeo especificamente falando sobre a urna ideal, como seria uma proposta de uma urna que poderia ser adotada no Brasil. Essa proposta é do professor Geroen da UFMG. O próximo vídeo que eu vou gravar vai ser sobre isso. Eu não vou tratar nesse vídeo porque já está com 50 minutos, acho que deu 50 minutos, já tá bom, já é hora de parar. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tudo que a gente discutiu aqui. Não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever. Põe aí nos comentários algum tema ligado à computação que vocês queiram que eu comente aqui. Se vocês gostam desse assunto de votação eletrônica e tudo mais, eu tento trazer mais algum conteúdo aí para vocês. Eu já tá prometido aí que eu vou fazer esse terceiro vídeo sobre urnas eletrônicas, falando dessa urna ideal, que foi uma coisa que vocês pediram, tá? Então é isso, gente. Valeu e tchau!